Vamos para a nossa segunda parte então. Já debatemos um pouquinho, né? Conversamos um pouquinho lá no grupo, mas vamos para a nossa segunda parte aqui. Vamos ver o que mais a unidade, o viver em união nos proporciona. Vamos lá, vamos para o nosso próximo slide. A unidade proporciona prestação de contas e santificação. Vamos ver como é que é isso. Tiago 5,16 nos ensina a confessar nossos pecados uns aos outros, dentro do ambiente da unidade, pois nesta prática Deus derrama um poder natural de cura e vitória sobre o pecado. O que Tiago está falando aqui não é para a gente sair confessando os pecados simplesmente, mas usarmos o atributo dessa unidade que temos, porque somos unidos em amor, unidos pelo amor, unidos em torno da palavra, unidos no mesmo ideal, e o nosso unificador é o próprio Deus. Dentro desse cenário, nós podemos confessar o nosso pecado contra aquele que nós cometemos. Nós podemos quebrantar, lembra que nós lemos no slide anterior? Quebrantar o nosso coração e confessar os nossos pecados. Nós podemos sim conversarmos com a pessoa ofendida, restituirmos a nossa comunhão, restituirmos a nossa unidade e com isso nós glorificamos a Deus e nós humilhamos a Satanás, porque esse é o desejo dele, que tudo vá mal, que nós não tenhamos unidade, que a igreja seja um caos, uma desunião, uma bagunça. Mas quando nós fazemos a vontade de Deus, queridos, nós glorificamos a Deus e nós humilhamos a Satanás. Então nós podemos, o que Tiago está dizendo é isso, nós podemos sim confessar os nossos pecados uns aos outros, dentro desse ambiente da unidade. Essa prática, dentro dessa prática, Deus derrama poder, bênção, e nós então somos curados. Nós somos curados, nós obtemos vitória sobre o pecado. O pecado não nos escraviza, porque ele não é algo que fica lá preso ao nosso coração. Não, nós nos quebrantamos, entendemos que somos pecadores, entendemos que há perdão no Senhor, e nós então pedimos perdão primeiramente a Deus, porque nós ofendemos sempre a Deus quando nós pecamos. Não importa o tipo de pecado que nós cometamos, nós sempre desagradamos em primeiro lugar ao Senhor. E depois então nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros. Nós somos curados, perdoados entre irmãos e perdoados pelo Senhor. Olha que bênção, que maravilha nós termos acesso a isso, não é? Muitos entendem que ninguém tem nada a ver com a vida deles e por isso acreditam que não precisam prestar contas de nada a ninguém. Tem muitos e muitos que soltam a seguinte frase que eu tenho certeza que você já escutou: eu não devo nada a ninguém, eu não tenho nada a temer, eu não tenho nada que dar satisfação a ninguém, não é ninguém que paga as minhas contas, eu não quero saber disso, eu não quero saber daquilo. Você já me escutou isso? Tenho certeza que você já escutou. Muitos têm aquela posição defensiva e não querem confessar a sua falha, não querem buscar essa cura nesse poder que Deus derrama, essa bênção que Deus derrama. Acabam se fechando, né? se enclausurando dentro do seu próprio eu e não declaram a sua culpa, não buscam o arrependimento e o perdão. Isso traz consequências futuras terríveis, não é? Terríveis. Essa pessoa normalmente carrega isso no coração, fica amargurada, não vive em paz. É terrível, irmãos, terrível. Muitos têm essa atitude. Eles entendem que ninguém tem nada a ver com a vida deles, eles não têm que pedir desculpa, eles não têm que prestar contas, eles não têm que falar nada para ninguém, né? Esse estilo de vida autônomo é uma das grandes tragédias da vida humana. Ninguém pode ser juiz de si mesmo, pois se for,
estará só e totalmente vulnerável. É aquele que julga a si mesmo, e os padrões dele são os melhores, e os padrões dele são sempre voltados para o bem-estar dele. Os outros, deixa para lá, né? Mas não é isso que Deus espera de nós, e não é isso que a palavra de Deus nos ensina. A unidade, a verdadeira unidade, ela proporciona sim prestação de contas, se não de um irmão para com o outro, mas prestação de contas para com Deus que tudo conhece. E esse processo de prestação de contas nos traz a responsabilidade de buscarmos santificação dia após dia. A unidade viabiliza o cumprimento da missão. Viver em unidade não é apenas benéfico a nós no ambiente da igreja. Lembra que a gente começou falando que não era união só na igreja, mas em torno de diversas áreas da nossa vida, na sociedade, áreas de atuação como profissional, nos estudos, nas nossas relações fora da igreja. Em todas essas áreas a unidade é abençoadora. E nós temos uma missão em torno desse tema. Ele também gera, a unidade também gera um poder extraordinário no serviço a Deus. E por si só consiste em um testemunho eficaz da obra de Deus. Jesus disse em sua oração para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, a unidade da igreja do Senhor é um fator imprescindível para um testemunho eficaz diante de todos os homens. Amados, parece chover no molhado, a gente fala a respeito disso. O nosso testemunho é muito importante, muito importante. Eu diria que o nosso testemunho é a comprovação da nossa fé. Porque se falamos que temos fé no Senhor, porque se falamos que cremos na palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela é eficaz, que ela é inerrante, que ela é a nossa regra de fé e prática, e nós não vivemos aquilo que está escrito nela, o nosso testemunho é horrível. As pessoas vão olhar para nós e vão dizer: puxa, é muito bonito o que ele fala, pena que ele não vive. Olha que tristeza uma coisa desse tipo. Então, queridos, temos que vigiar cada vez mais a respeito da maneira como nós procedemos, como nós andamos, aquilo que falamos, da maneira que agimos. Devemos ter sim sempre a boa palavra, a palavra que conforta, a palavra que traz edificação, a palavra que traz paz, que traz mansidão ao coração das pessoas. Num mundo em que os conselhos são tão difíceis, Nós vivemos períodos que as pessoas são tão intolerantes e querem resolver as coisas de forma tão rude. Parece que está todo mundo virando Rambo, Todo mundo quer resolver na bala, na paulada, na agressão física. E nós que somos cristãos, nós que conhecemos a palavra de Deus, nós que conhecemos a vontade do Senhor, nós temos sim que ser o bom perfume de Cristo. Não dá para a gente só falar e não viver, Nós temos visto tantas coisas terríveis ultimamente, tantas reportagens a respeito de pessoas que humilham umas às outras, desrespeitam as pessoas por causa da cor da sua pele, por causa do emprego que têm, do lugar que moram, das roupas que vestem, do jeito que fala, por conta das suas posses. Tantas e tantas discussões, tantas e tantas humilhações, A gente se depara nos dias de hoje, está tão difícil, e a gente vê como o amor realmente tem se esfriado. E eu e você somos chamados para fazermos e sermos diferentes, fazemos diferença.
Por isso nosso testemunho é tão valioso. Por isso nosso testemunho é tão primordial à nossa pregação. Porque se nós pregamos e não vivemos, a nossa pregação é vã, não é? As pessoas vão olhar para nós e quando nós afirmarmos que somos pessoas transformadas, alcançadas pelo amor de Deus, olha, eu era assim e Deus me transformou, Jesus me transformou. Você fala e depois de 10 minutos o seu comportamento é totalmente contrário com a sua afirmação, né? Não condiz com a sua afirmação. Ou o evangelho não vale nada, a pessoa pode pensar assim, é mentira, ou você é um mentiroso e você não está vivendo aquilo que você deseja que ele viva, não é? Então o nosso testemunho é importantíssimo. Vamos para a segunda parte aqui. A unidade envolve pessoas diversas na formação de um corpo bem articulado, vivendo em total harmonia. Notem bem esse início do texto. A unidade envolve pessoas diversas, ou seja, diferentes. Nós somos diferentes, irmãos. Eu já afirmei na aula passada que Deus é tão maravilhoso na sua criação que Ele nos fez únicos. Nós somos seres exclusivos. Quando a palavra de Deus diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus, é por conta disso, porque nós somos uma criação diferenciada. Deus nos fez únicos, não há ninguém 100% igual. Todos nós apresentamos algum tipo de diferença uns dos outros. E isso não nos afasta, muito pelo contrário. Essas diferenças nos completam. Por isso nós precisamos e devemos ser unidos. E essa formação, né, essa formação com pessoas diversas, é como se fosse um corpo, né, bem articulado. Nós vamos ler isso num texto logo após. O corpo é bem articulado e os membros, apesar de serem diferentes, eles estão ligados uns nos outros e cumprem cada um a sua função pela qual foi criado por Deus, vivendo em total harmonia. Mesmo sendo tão diferentes, precisamos ser um, ter o mesmo propósito, observar a grandeza do que nos une, que é o Deus Todo-Poderoso, que é o nosso Senhor. Olha o que nos une, é o poder de Deus, o ser de Deus é quem nos une. Precisamos nos lembrar disso e colocar de lado tudo aquilo que nos separa. Você tem identificado algo que compromete a sua unidade? Ponha de lado, meu irmão. Ore a Deus, abandone isso, ponha de lado. Viva a unidade plena do Senhor, uns com os outros e com o Senhor. Nós precisamos viver unidade. Ponha fora tudo que te separa, tudo que atrapalha você dessa unidade. Fomos resgatados das trevas e reunidos na igreja, que é o corpo de Cristo. Olha só, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, como nos diz lá em Efésios, mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus, que é rico em misericórdia, mesmo estando nós mortos, nos deu vida em Cristo Jesus. Ele é o promotor da nossa união. Ele é o fator unificador e o promotor da nossa união. Nós somos resgatados das trevas e reunidos na igreja, que é o corpo de Cristo, para entendermos e vivermos a unidade. Então, Deus nos resgatou das trevas, nos deu vida em Cristo Jesus com um propósito. Não é à toa, mas Deus tem um propósito para tudo isso. E quando nós somos chamados por Ele para viver essa unidade, também tem um propósito. É para a glória de nosso Senhor. Por isso que nós temos que ser unidos. Você tem que se unir a mim
eu tenho que me unir a você, nós temos que nos unirmos como igreja. Para quê? Para glorificarmos o nosso Senhor, para honrarmos o nosso Senhor. Então, nós somos diferentes? Sim, mas essa diferença, na verdade, completa a nossa unidade. Faz com que nós nos encaixemos, que nós nos completemos uns aos outros. Eu quero compartilhar aqui mais esse texto com os irmãos, que está lá em Coríntios, capítulo 12, dos versos 12 ao verso 20. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenham muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados, em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. Somos diferentes, mas somos um. Somos diferentes, mas somos ligados. Somos diferentes, mas nos completamos. Somos diferentes, mas formamos um só corpo para a honra e glória do nosso Senhor. Eu quero que você medite em tudo isso que nós discutimos nesta manhã, tudo isso que nós aprendemos, lemos na palavra do Senhor, na nossa aula dessa escola dominical. Mas eu também quero deixar, como de costume, um videozinho para que você pense um pouquinho, principalmente na questão do testemunho. Com quem você tem andado? Do que você está alimentando a sua mente e o seu coração? Com o que você está alimentando? Vamos meditar nesse vídeo bem rapidamente. É conhecida a expressão do pensador alemão Johann Wolfgang von Goethe, quando disse: "Dize-me com quem andas e dir-te-ei quem és." Com quem você anda? Quem são seus amigos? Com quem você reparte seus pensamentos, seus desejos, seus sonhos? O grande rei Davi, ao abrir o saltério, começa assim: "Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores." Fica claro aqui que você é feliz pelas pessoas que você evita na caminhada da vida. Aqui há uma progressão interessante no texto. O Salmo 1, versículo 1. Ele fala do ímpio, ele fala do pecador, ele fala do escarnecedor. Ele começa dizendo o caminho, depois ele fala em se deter, depois ele fala em se assentar. É claro que quando uma pessoa começa a conviver com más companhias, ele nunca começa assodadamente seguindo os passos errados dessa pessoa. Isso é atrativo, isso é sedutor. Ele começa andando, depois ele para, depois ele se assenta.
No começo ele não leva Deus a sério, depois ele deliberadamente começa a transgredir os mandamentos de Deus. Daqui a pouquinho ele está escarnecendo dos valores de Deus. É muito importante você ter sabedoria e discernimento na hora de você escolher as pessoas com quem você anda. Quantas pessoas rebelaram-se contra os seus pais, pisaram e escarneceram dos valores recebidos, porque seguiram maus conselhos, andaram com más companhias. Você quer ser feliz? Não ande no conselho dos ímpios. Não se detenha no caminho dos pecadores. Não se assente na roda dos escarnecedores. Amém, queridos. Que tudo que nós estudamos nessa manhã possa realmente trazer crescimento espiritual, edificação para a sua vida. Que o Espírito Santo de Deus fale profundamente ao seu coração e que você seja transformado pelo poder de Deus em alguém que busca a unidade e através dela procura sempre honrar e glorificar o nome do Senhor. Eu quero orar com você e por você. Vamos orar? Senhor meu Deus, quero te pedir, ó Pai, que essa mensagem, esse estudo que nós fizemos nessa manhã, penetre profundamente ao nosso coração, Deus. Fale conosco, traga, Senhor, edificação para cada um de nós, traga, Pai, despertar dessa unidade tão maravilhosa do Senhor para a nossa vida, que nós busquemos cada vez mais sermos um povo que busca no Senhor essa unidade e que nós possamos muito mais do que simplesmente buscar ou falar nela, que nós possamos viver essa unidade, Pai, como povo do Senhor, como gente que o Senhor resgatou para o Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoa e fortalece os corações, abençoa a nossa igreja, Pai, abrevia, Senhor, o tempo da volta. Nós sabemos que a situação já começou a melhorar, ó Deus, e nós cremos, ó Pai, que o Senhor está preparando esse momento, está preparando essa volta para nós. Nós clamamos a Ti, ó Pai, que o Senhor abrevie, mas dentro do Teu tempo, Senhor, que o Senhor sabe todas as coisas. Senhor, fica conosco, nos dá um domingo abençoado, um almoço em família, em paz, em unidade nos nossos lares, e que logo mais à noite, Pai, nós estejamos juntos aqui, reunidos, adorando o nome do Senhor, louvando o Senhor por tantos e tantos benefícios que o Senhor tem feito e nos dado, Pai. Obrigado, Deus, em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém, queridos. Tenham todos um bom domingo, fiquem com Deus. Deus abençoe a sua vida.